Hoje vamos ter diante de nós uma conversa muito importante, um diálogo. A última vez onde Deus fala tanto com alguém no livro do Gênesis vai ser na passagem de hoje. E é um diálogo fundamental não só para a nossa personagem principal, depois de Deus, obviamente, que é Abraão, mas também para todo o povo de Deus, para cada um de nós. E desde a queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, Deus fez uma promessa a Eva, de que a partir do descendente dela, Satanás, a serpente, iria ver a sua cabeça esmagada, ia ser derrotado. E isso é a promessa do Messias, é a promessa da obra redentora de Jesus. Agora, obviamente que Satanás, por meio das suas artimanhas, por meio das suas seduções, ele não fica quieto e ele sempre vai procurar travar o avanço do reino de Deus. Sempre vai procurar destruir, seduzir, afastar a descendência de Eva. E nós temos encontrado constantemente, ao longo destes 16 capítulos que já percorremos, este conflito entre estas duas sementes, estas duas descendências, a descendência da mulher e a descendência da serpente, entre o avanço do reino de Deus e o avanço do reino das trevas. E se há uma coisa que já ficou clara para nós nesta caminhada, é que Deus chama, e isto é extremamente importante, Deus chama e Deus levanta homens e as suas famílias para, através deles, fazer avançar o seu reino. É através de homens, através de famílias. E Ele vai estabelecer com essas pessoas, que Ele vai chamar alianças, ok? E Ele vai estabelecer alianças com ela. Primeiro foi estabelecida uma aliança com Noé, e depois outra com Abraão. E o que nós vamos ter hoje diante de nós será a ratificação, ou seja, a reafirmação da aliança feita com Abraão, onde nós vamos encontrar elementos novos nesta aliança, que é a mesma de antes, mas vêm novos elementos com esta aliança. E vamos ver como Deus, falando com Abraão, ao trazer esses novos elementos, como esses novos elementos também chegam até nós. Agora, sempre que o reino de Deus avança, isso também já temos visto, sempre que o reino de Deus avança, sempre Deus tem a iniciativa de escolher alguém para essa pessoa ir e fazer avançar o seu reino, vemos ao mesmo tempo o império das trevas a ser julgado e a ser condenado. E por isso nós encontraremos também hoje uma das narrativas mais conhecidas de toda a Bíblia, a destruição de Sodoma e de Gomorra. Duas cidades que vão exemplificar aquilo que é o oposto do povo de Deus, aquilo que é o oposto da descendência da mulher. Então vamos ver juízo da parte de Deus. Algo que também já vimos em Noé, tal como também em Abraão, e hoje vamos ver outra vez, é que embora homens de fé, escolhidos por Deus, que andam em retidão diante de Deus, que têm obediência imediata diante dele, são também homens que falham, são também homens incoerentes, são também homens pecadores. E isto tudo mostra, e é uma coisa que eu disse logo desde o início de Gênesis, é que as histórias de Gênesis, e quando nós, e todas as histórias da Bíblia, e quando nós contamos às crianças as histórias da Bíblia, quando nós contamos aos adolescentes e quando pregamos elas aqui no púlpito, as narrativas da Bíblia, a história de José, a história de Moisés, a história de David, não é sobre David, não é sobre José, não é sobre Moisés. A história não é sobre eles. Todos eles fazem parte de um plano maior, de uma história maior, que é o desenrolar do plano da redenção de Deus que culmina em Cristo. E nós temos sempre que fazer esta conexão. Nós vamos ter falhado na salinha das crianças, nos acampamentos do Sempre Feliz, nos acampamentos da JAB, nas lições da JAB e aqui do púlpito, se nós não fizermos essa conexão. Temos que fazer sempre, todas as vezes, conectar José com Cristo, conectar Moisés com Cristo, conectar David com Cristo, conectar Raabe com Cristo, conectar toda a gente com Cristo, porque não é sobre eles, é sobre Jesus. E por isso é que são homens falhos, porque todos eles apontam para alguém que vai ser aquilo que eles não conseguem ser. E que no fundo é o reflexo daquilo que nós somos também. Então o reino de Deus avança apesar destes homens. Então estas narrativas tornam-se extremamente importantes para manifestar o quê? Para manifestar o modus operandi, ou seja, a forma de Deus operar ao longo da história da redenção. Para fazer avançar o seu reino. E nós, ao sabermos como Deus trabalha, ao sabermos como Deus faz as coisas, vemos onde Deus trabalha, identificamos onde Deus está a trabalhar e nos juntamos à história que Deus está a fazer. E Deus chama-nos a isso. Vem e junta-te àquilo que eu estou a fazer. Vem e junta-te àquilo que eu estou a fazer
nas escolas através de crescer com amigos. Vem e junta-te àquilo que eu estou a fazer nas escolas através da Comacep. Vem e junta-te naquilo que eu estou a fazer na JAB, na igreja, no trabalho social. Vem e junta-te. Vê o meu modo de trabalhar e junta-te a mim. Então hoje vamos ter diante de nós 4 capítulos. As próximas pregações depois vão ser só um de cada vez durante bastante tempo, mas agora serão 4 capítulos, do 17 ao 20. Mas não vamos ler todos agora. Vamos começar pelo 17 e os primeiros versículos do 18. Para o nosso primeiro ponto. Primeiro de 3. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor apareceu-lhe e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus disse-lhe: Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. Não serás mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão. Pois te coloquei por pai de muitas nações. Eu te farei frutificar imensamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Firmarei a minha aliança contigo e com a tua descendência, como aliança perpétua em suas futuras gerações. Para ser o teu Deus, o Deus da tua descendência, darei a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, a ti e à tua futura descendência, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. E Deus disse também a Abraão: Quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e a tua futura descendência, pelas suas gerações. E esta é a minha aliança que vocês guardarão entre mim, vós e a tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vós será circuncidado. Fareis a circuncisão na pele do prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vós. Com a idade de 8 dias, todo o menino entre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, incluindo o servo nascido em casa e o comprado por dinheiro de algum estrangeiro que não for da tua linhagem. De facto, o servo nascido em tua casa e o comprado por dinheiro serão circuncidados. Assim a minha aliança estará na vossa carne como aliança perpétua. Mas quem for incircunciso, quem não tiver sido circuncidado na pele do prepúcio, será extirpado do seu povo, pois violou a minha aliança. Deus disse a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, mas o seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também te darei um filho por meio dela. Sim, eu a abençoarei. Ela será mãe de nações e dela procederão reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse no coração: Poderá um homem de 100 anos gerar um filho? Dará à luz Sara aos 90 anos. E disse Abraão a Deus: Considera diante de ti a vida de Ismael. E Deus respondeu: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Eu firmarei a minha aliança com ele como aliança perpétua para a sua futura descendência. Quanto a Ismael, também tenho-te ouvido. Eu o abençoarei e o farei frutificar e crescer muito em número. Ele irá gerar 12 chefes e farei dele uma grande nação. Porém, a minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no tempo determinado, no ano que vem. Ao terminar de falar com Abraão, Deus subiu afastando-se diante dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os seus servos, nascidos na sua casa, e todos os comprados por dinheiro, todos da casa de Abraão, que eram do sexo masculino, e circuncidou-lhes a pele do prepúcio, conforme Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando lhe foi circuncidada a pele do prepúcio, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando lhe foi circuncidada a pele do prepúcio. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e o seu filho Ismael, e todos os homens da sua casa, tanto os servos nascidos em casa como os comprados por dinheiro, junto ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Versículo 1 do capítulo 18. Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles. Então, prostrando-se em terra, disse: Meu Senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te para que não prossigas adiante do teu servo. Mandarei trazer um pouco de água, lavem os pés, descansem debaixo da árvore e trarei um pouco de alimento. Refaçam as vossas forças e depois prossigam, pois para isso chegaram até ao vosso servo. E eles lhe responderam: Faz como disseste. Então Abraão apressou-se em ir falar com Sara na tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo e entregou ao servo, que se apressou em prepará-lo. Então pegou queijo fresco, leite e o bezerro que havia mandado preparar e os serviu. E enquanto comiam, ficou em pé ao lado deles, debaixo da árvore.
E eles lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente voltarei a ti ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava a escutar atrás da porta da tenda. Abraão e Sara já eram idosos, de idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de idosa? E sendo o meu senhor também já velho? E o Senhor perguntou a Abraão, porque Sara riu e disse: será verdade que eu, já idosa, darei à luz um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: não ri. Ao que ele respondeu: não negues, tu riste. Até aqui. Então este capítulo é extremamente importante, mas extremamente importante na vida de Abraão, divide a vida de Abraão em dois. E pela importância que ele tem, ele vai dar detalhes temporais importantes. Se repararem, ele vai afirmar várias vezes a idade das várias pessoas, no caso de Abraão e de Sara. Abraão tinha 99 anos, quando Deus falou com ele aqui. E ele teria 100 quando o filho lhe nasceria. A idade de Sara, quando fosse mãe, seria de 90 anos. E depois temos também a informação de que Abraão se circuncidou com 99 anos. Face à passagem que nós vimos anteriormente, tinham-se passado 13 anos. Ismael já tinha 13 anos, porque diz-nos o texto que ele tinha 13 anos quando foi circuncidado. Então Abraão, nós por aquilo também que está no texto, podemos depreender que Abraão esperava não mais um filho da promessa, mas ele depositou que essa promessa fosse cumprida aonde? Em Ismael. Ele esperava que fosse Ismael o filho da promessa que Deus lhe tinha dado. Daí que ele vai dizer a Deus no diálogo: olha, está aqui a vida de Ismael. Usa Ismael para o cumprimento da promessa. No entanto, Deus aqui numa série de 5 discursos, são 5 discursos, ele vem ratificar, ou seja, ele vem reafirmar a aliança que ele já tinha feito com Abraão lá atrás, e como eu disse já, ele traz novos elementos a esta aliança. Então, a primeira coisa, Deus vai pedir a Abraão que ele ande na sua presença. Isto aqui, anda na minha presença. E ser íntegro, ser perfeito. O ser perfeito é neste sentido de ser completo, ser acima de repreensão. E o narrador de Gênesis já tinha descrito uma outra pessoa com quem Deus fez uma aliança desta forma. Lembram-se quem foi? Que era íntegro? Noé. E Deus afirma novamente que fará uma aliança com ele, que o vai multiplicar de forma extraordinária. E diante da aparição de Deus, Abraão prostra-se com o rosto em terra, e Deus vai continuar a falar. Deus vai reafirmar a aliança. Só que agora, ele não só promete que fará de Abraão uma grande nação, mas vai mais longe, ele vai estender, vai abrir, ele vai dizer que ele será pai de nações, será pai de multidões, será pai de muitas nações. Pelo que o nome de Abraão vai ser alterado. Abraão só significa o pai é exaltado. Abraão significa pai de uma multidão. Então, o que Deus está aqui a fazer, Ele está a fazer um ponto de viragem, tal como Deus vai fazer mais tarde, lembram-se, com Jacó, que lhe muda o nome. Um ponto de viragem na identidade da pessoa a partir daquilo que é o cumprimento dos planos de Deus para a vida daquela pessoa. Então, Deus vai atrelar a identidade de Abraão à aliança que ele faz com ele, ao propósito de Deus para a vida dele. E é isso que Deus faz com todo o Filho de Deus. Altera a nossa identidade em função daquilo que nós somos nele. Então Deus promete a Abraão que ele será extraordinariamente fecundo. E o ser extraordinariamente fecundo é um eco daquilo que nós já ouvimos na criação. Sejam fecundos. E é aquilo que nós vamos ouvir depois novamente com Noé, depois da recriação. Sejam fecundos. Agora, há um outro mandamento que Deus dá aliado ao sejam fecundos, que é dominem sobre a terra. Encontramos isso em Adão e vamos encontrar isso em Noé e encontramos aqui. Deus diz a Abraão que dele procederão muitos reis. E os reis dominam sobre a terra, exercem o domínio de Deus. Então, o que é que se está aqui a passar? O que se está aqui a passar é que Deus está a reverter os efeitos da queda. Está a dar as mesmas bênçãos que foram prejudicadas, que foram manchadas, que foram atacadas pelo pecado, pela queda. E Deus, ao reafirmar estes mandamentos que Ele deu na criação e que deu na recriação, Ele está
a trabalhar contra os efeitos dessa mesma queda. E Abraão vai receber também uma promessa adicional aqui. É que esta aliança não é só com ele. Esta aliança estende-se à sua descendência. É uma aliança com ele e com os seus descendentes. E que os seus descendentes possuirão, e agora Abraão vai ser, Deus vai ser mais específico quanto à questão da terra. Ele vai dizer, vão possuir toda a terra de Canaã. E além disso encontramos também aqui a essência, o propósito, o motivo da aliança. Deus está a dizer que vai fazer esta aliança para quê? Para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Ou seja, a aliança que Deus faz tem a ver com relacionamento, com intimidade, com um Deus que se faz próximo numa relação particular e singular com pessoas. Agora, tal como a aliança com Noé, e este é o ponto central desta ratificação da aliança, tal como a aliança que Deus fez com Noé teve um sinal, qual foi o sinal da aliança? O arco-íris. O sinal aqui é a circuncisão. Ou seja, a remoção do prepúcio do homem. E isto não era alguma coisa particular ao povo hebreu. Não só os hebreus praticavam a circuncisão. Ela já era usada, por exemplo, há muito tempo pelos egípcios, como rituais de purificação. Mas Deus aqui vai usar isto aqui para atrelar a aliança, a identidade do seu povo. É isto que vai distinguir o povo de Israel das outras nações à sua volta no seu relacionamento especial e particular com Deus. E a natureza deste sinal, estando ligado ao órgão genital do homem, sugere que tinha a intenção de colocar a atenção, de colocar o foco na descendência de Abraão. Na descendência desta linhagem, até chegar o rei que se sentaria no trono para todo o sempre, Jesus Cristo. E todos os homens da casa de Abraão, e isto mostra que a circuncisão não é uma coisa meramente étnica, não é fechada a um povo, a uma etnia. Todos os descendentes dele, mas também os escravos, sejam estrangeiros comprados, ou aqueles que nasceram na sua casa, deviam se circuncidar. Ou seja, todos da casa de Abraão, não necessariamente fruto do seu sangue, não necessariamente seus descendentes, são chamados a exercer a fé na promessa e na aliança que Deus faz com Abraão. E a partir dessa fé exercida, eles obedecem fazendo este sinal que é a circuncisão e assim beneficiam das promessas que são dadas a Abraão. Então é pela fé. Sempre foi pela fé. Sempre foi. No Antigo Testamento a salvação é pela fé. No Novo Testamento a salvação é pela fé. A aliança da graça está lá desde o início. Desde o início. Quem se recusasse a ser circuncidado devia ser excluído dos benefícios de pertencer à aliança. Além da mudança do nome de Abraão, também encontramos a mudança de identidade, a mudança do nome de Sarai, que passa a se chamar Sara. Mas aqui o significado é o mesmo. Sarai e Sara significam princesa. Então Deus iria abençoá-la, dando a ela um filho. E ele seria a origem de nações, de reis. E face a esta afirmação da parte de Deus, nós vamos encontrar Abraão, que se vai prostrar em terra, e ele vai se rir. Ele vai se rir, é um riso de incredulidade. E nós percebemos que é um riso de incredulidade pelo contexto, porque Abraão vai trazer o facto da sua velhice e da impossibilidade de Sara ter filhos, porque o ciclo reprodutor dela já tinha terminado. Mas Deus insiste. Deus insiste e Deus vai reiterar a sua promessa. Ismael ia ser abençoado, sim. De Ismael também viriam 12 nações, 12 príncipes. 12 príncipes, uma nação. Ele ia se tornar uma grande nação. Agora, depois de Deus se ter retirado, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar Abraão a obedecer de forma imediata. Abraão vai obedecer logo. Ele circuncida-se a ele próprio, com a idade que tem, 99 anos. Circuncisa Ismael e toda a sua casa. Então, ainda que ele tenha manifestado alguma incredulidade diante de Deus, ele obedece. No meio da incredulidade, Abraão obedece. Abraão seguiu a voz de Deus em mais uma ação dolorosa de obediência a Deus. Para selar esta aliança. Dos versículos 1 a 15 do capítulo 18, nós vamos ter a repetição da promessa do nascimento de Isaac, mas o foco aqui não é Abraão. O foco aqui vai ser Sara. Até aqui a promessa tinha sido dada a Abraão. E aqui o casal vai receber 3 homens
que pelas ações de Abraão, por aquilo que vimos da reação de Abraão, eles são percepcionados como sendo extremamente importantes, porque Abraão, um homem de 99 anos, vai fazer aquilo que um homem de 99 anos, do estatuto social que ele tinha no Médio Oriente Antigo, nunca faria. Ele corre até aqueles homens. Ele corre até aos homens e prostra-se diante deles. E um dos 3 homens era o próprio Deus. Os outros 2 eram anjos. Abraão recebe-os com grande atenção, com grande hospitalidade, servindo comida. Ele mata um animal de propósito. Não se comia carne todos os dias. Então ele mata um animal de propósito para honrar aqueles homens. E aqueles homens vão reiterar a promessa. Só que Sara está lá a preparar as coisas na tenda e ela ouve. E ela vai ter exatamente a mesma reação que Abraão teve. Sara riu. Um riso de incredulidade. Os heróis da fé, os pais da fé, a rirem de incredulidade. É um riso de descrença. No entanto, Deus vai lhe perguntar, olha, será que há coisa difícil demais para o Senhor? Palavras que Jesus vai usar mais tarde para a operação dos milagres. Os ouvintes originais deste livro, o povo de Israel, por um lado, aqui com esta passagem, eles são encorajados por esta narrativa antes de entrarem na terra prometida. Por outro lado, eles são exortados à obediência pela lembrança daquele que é o sinal da aliança que foi feita com o seu pai Abraão. O encorajamento nesta passagem vem em que sentido? Vem no sentido em que eles são esta descendência de Abraão. São eles. É o povo que está ali à beira de entrar na terra prometida. Eles são o povo separado para este relacionamento em que Deus diz, eu serei o vosso Deus, numa relação de aliança. Eles estavam diante da terra de Canaã, tinham saído do Egito. Eles sabendo exatamente que aquela terra, toda ela, tinha sido prometida a Abraão, e sendo eles a descendência de Abraão, eles iam entrar e eles iam conquistar. Este é um encorajamento que Moisés, que escreveu este livro, está a dar ao povo antes de entrar na terra. Toda esta terra vos foi dada, foi prometida, agora é a hora do cumprimento. Agora é Deus a fazer cumprir aquilo que Ele prometeu. Então é um encorajamento para eles irem e se agarrarem com fé às promessas, porque para Deus não há nada demasiado difícil. E esta frase devia ecoar nos corações deles, na fé deles, à medida que entram na terra prometida e veem as muralhas de Jericó. À medida que entram na terra prometida e veem todos aqueles povos, todos aqueles reis a lutarem contra eles. Então temos o encorajamento, mas ao mesmo tempo existe uma lembrança de uma exortação para eles serem separados por Deus. Ou seja, eles não só foram separados por Deus para aquela terra, mas eles são chamados a se separarem, a se identificarem diante de Deus e distinguirem-se de todos os outros por meio da circuncisão, por meio do sinal desta aliança. Então este sinal, que implicava numa cirurgia física, é uma cirurgia física, era uma figura de um outro tipo de cirurgia, mais profunda, espiritual, no coração, que todo o ser humano, para que Deus possa ser o seu Deus, precisa. Toda a antiga aliança é uma sombra de uma realidade superior. Toda. As leis, os sacrifícios, os rituais do Antigo Testamento são de cariz externo, são sombras que apontam, são setas que mostram para aquilo que é melhor, para aquilo que é maior, para a essência, que é Cristo e toda a sua obra. A antiga aliança, os rituais não conseguiam resolver os problemas do coração humano. Tanto que o povo de Israel passava a vida a falhar na obediência à aliança e por causa disso Deus vai ter que exilá-los e vai ter que tirá-los da terra. Havia um problema mais profundo, um problema existencial que todos têm depois de Adão, chama-se pecado. E é preciso uma intervenção, uma cirurgia, uma remoção da pele, uma remoção do pecado, uma remoção do poder da escravidão. Era necessário uma circuncisão no coração, como fala o apóstolo Paulo. Agora, a antiga aliança não se propunha a fazer esse trabalho. A antiga aliança era a preparação, era a amostra, era o preparar o caminho para a nova aliança que iria chegar. Como diz Jeremias, diz assim Jeremias 31 a 34, dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
Ela não será como a aliança que fiz com os seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Porque eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheçam o Senhor. Porquê? Porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Foi esta aliança que Jesus, o Rei dos Reis, o descendente de Abraão, o Rei para o qual todos os reis dele antes apontaram, inaugurou na noite antes de morrer. Na última ceia, Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas 22, 20. E o autor aos Hebreus vai confirmar esta nova aliança. Por isso, diz assim, ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, com o derramar do sangue de Jesus, as cerimónias, os rituais do Antigo Testamento deixam de ter lugar. Acabou. Porque eles eram sombra da realidade, superior daquilo que estava por vir. É por isso que Paulo vai ter que trabalhar junto com os judeus que se convertiam a não necessidade da circuncisão para um relacionamento favorável com Deus. A circuncisão não mais é necessária para fazer parte do povo de Deus. Paulo vai dizer aos Gálatas, porque nem é a circuncisão, nem a incircuncisão alguma coisa, mas sim o ser-se nova criação. Então, na nova aliança, na antiga aliança, a circuncisão era a porta de entrada para a comunidade. A pessoa exercia fé, a pessoa sabia que aquele Deus e aquele povo tinham um relacionamento especial. As pessoas sabiam que aquele Deus é o único Deus verdadeiro que se tinha revelado àquele povo e queriam então fazer parte disso. Então, pela fé, eles querem ser parte do povo da aliança, querem viver para Deus. Qual é o sinal que vai demonstrar publicamente que eles têm fé nesse Deus e que entram na comunidade, na antiga aliança? A circuncisão. Qual é o sinal na nova aliança em que a pessoa exerce a sua fé em Deus e quer afirmar publicamente a sua fé em Deus e entrar na comunidade do povo da aliança? É o batismo. É o batismo. Um outro sinal da comunhão com Deus e com o povo da aliança, um segundo sinal que Jesus instituiu, é a ceia, também instituída por Jesus. Então, estes dois sinais não são uma condição para se fazer parte do povo de Deus, como a circuncisão era, mas são um reflexo de quem faz parte do povo de Deus. Um mandamento obrigatório a todo aquele que se afirma discípulo de Jesus. Então, por meio do batismo, por meio da ceia, o que é que acontece? Acontece uma afirmação pública da minha comunhão com Jesus, com aqueles que participam nestes sacramentos. Em conjunto, a dizer: somos povo de Deus. Somos a verdadeira descendência de Abraão. Abraão é pai de todos aqueles que creem, não pai daqueles que são etnicamente descendentes dos judeus. Todos aqueles que creram, isso lhes foi imputado por justiça. São aqueles que creram na promessa de que quem se refugia em Jesus encontra perdão dos seus pecados, encontra vida, encontra esperança. E é exatamente por meio desses que o reino de Deus avança. A descendência de Abraão trouxe o Messias, trouxe Cristo. E este Cristo é anunciado, é avançado diante dos outros através dos seus discípulos. Vão e façam discípulos por todo o mundo. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é por meio do batismo que o reino de Deus avança. O batismo é um estandarte, é uma bandeira que é cravada na terra. Puf! E diz: o reino de Deus chegou aqui a mais uma vida. A ceia é um estandarte. Puf! E diz: aqui há uma comunidade que vive o reino de Deus e que faz avançar o reino de Deus. Os discípulos são aqueles que se identificam com Jesus, que se identificam com os demais discípulos. Como é que é esta identificação? Pela ceia e pelo batismo. 2 mandamentos. Por isso, não há outra opção. Não há outra opção diante destes 2 mandamentos que são claros na Bíblia. Batismo e ceia não é facultativo, não é optativo. É obrigatório, é mandamento de Jesus. E quem é seguidor de Jesus, quem afirma seguir Jesus e não obedece aos seus mandamentos, está em
pecado. Quem foi circuncidado no coração, quem viu o seu pecado ser removido, quem viveu o novo nascimento, quem recebeu um novo coração, deve sinalizar visivelmente a sua conversão através do batismo e da participação na ceia. E aquilo que é esperado de nós é obediência. Abraão obedeceu logo, nós também devemos obedecer logo. Se nos afirmamos seguidores de Jesus, se afirmamos que temos fé, nós devemos tornar essa fé visível por meio do batismo. Só que temos a ideia de que muitas vezes, para eu ser batizado, preciso estar num segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto patamar de espiritualidade. E que a minha vida precisa estar toda organizadinha nas gavetas, antes de eu ser batizado. Abraão riu, Sara riu, incredulidade no meio da obediência. Então, se dizes que és seguidor de Jesus, no meio das tuas incoerências, no meio da tua incredulidade, no meio do teu amor a Jesus, vai e ser batizado. Muitas vezes a nossa santidade, a nossa maturidade, a nossa integridade e até a nossa fé parecem impossíveis de se tornarem naquilo que Deus pede de nós. E por isso então recuamos, tanto face ao batismo, quanto às vezes à ceia. Eu hoje estou aquém daquilo que devia ser, não vou tomar ceia. Não! Errado, pensamento errado. Que subtilmente e sem querer, muitas vezes é afirmado quando celebramos a ceia. Errado. O certo é, pede perdão e vai tomar a ceia. Logo. Não precisas passar por um ritual de purificação da alma, de autoflagelação, de sofrimento longe da presença de Deus. Não. Vai receber a graça que está no pão e no vinho, na pessoa de Jesus Cristo. Então não precisas esperar atingir um patamar especial para ser batizado. Crês em Cristo? Tu crês em Cristo? Crês que Ele é o teu Salvador pessoal? Crês que Ele morreu por ti? Afirmas discípulo de Jesus? Não tens hipótese. Ser batizado. E participa da ceia. Então para de fugir. Afirma publicamente a tua fé. Então Deus faz avançar o seu reino, separando um povo que mergulha na água e se assenta à mesa. Vamos avançar no nosso texto. Vamos do versículo 16 do 18 até ao final do 19. Agora a nossa famosa passagem de Sodoma e Gomorra. Só beber um bocadinho de água. E os homens levantaram-se dali e olharam para os lados de Sodoma. E Abrão foi com eles para encaminhá-los. Então o Senhor disse: esconderei de Abrão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma grande nação e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porque eu escolhi-o, a fim de que ele ordene aos seus filhos e à sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. E o Senhor acrescentou: porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou, e o seu pecado se agravou muito. Descerei agora e verei se tudo o que têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma. Mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Chegando-se a Abraão, disse: Chegando-se a Abraão, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio, longe de ti fazer isso. Não farás justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. E Abraão voltou a falar-lhe: agora que me atrevi a falar ao Senhor, embora eu seja apenas pó e cinza, e se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. E Abraão continuou a falar-lhe: e se achares ali 40? E ele concordou mais uma vez: não o farei por causa dos 40. E Abraão disse: não se ir o Senhor, se eu ainda falar, e se achares ali 30? E ele concordou de novo: não o farei se eu achar ali 30. E Abraão tornou a dizer: mais uma vez me atrevi a falar ao Senhor: e se achares ali 20? Ele respondeu: não a destruirei por causa dos 20. E Abraão continuou: não se ir o Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achar ali 10? O Senhor concordou: não a destruirei por causa dos 10. Logo que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi e Abraão voltou para o seu lugar. Os 2 anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde. Ló estava sentado à porta de Sodoma e quando os viu, levantou-se para recebê-los.
prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, peço-vos que entrem na casa do vosso servo para passar a noite, lavar os pés. De madrugada levantam-se e seguem o vosso caminho. Eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Porém Ló insistiu tanto com eles que o acompanharam e entraram na sua casa. Ele lhes ofereceu um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, todos os homens da cidade cercaram a casa. Isto é, os homens de Sodoma, desde os mais novos até aos velhos, cingente de todos os lados. Eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Trá-los aqui para fora, para que nós os conheçamos intimamente. Então Ló saiu à porta para falar com eles. Fechou atrás de si e disse: meus irmãos, peço-vos que não vos porteis de modo tão perverso. Eu tenho aqui 2 filhas, que ainda não conheceram homem na intimidade. Eu as trarei aqui fora. Façam com elas como bem vos parecer. Só não façam estes homens, pois estão sob o abrigo do meu teto. Porém eles disseram: sai daí. E continuaram: esse indivíduo veio viver aqui como estrangeiro e quer fazer-se de juiz. Agora vamos fazer mais mal a ti do que a eles. Então atacaram o homem, isto é, Ló, e avançaram para arrombar a porta. Mas os hóspedes, estendendo as mãos, puxaram Ló para dentro de casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, do mais novo até ao mais velho, de maneira que cansaram-se de procurar a porta. Então os homens disseram a Ló: tens mais alguém aqui? Genros, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, tira-os daqui, porque vamos destruir este lugar. Porque o clamor contra ele tem crescido muito diante do Senhor, e ele enviou para destruí-lo. Assim que Ló saiu, foi falar com os seus genros, que iriam se casar com as suas filhas, e disse-lhes: levantem-se, saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir esta cidade. Mas os genros acharam que ele estava a brincar. Ao amanhecer, os anjos insistiam com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não morras no castigo da cidade. Porém, ele se demorava. Então os homens pegaram pela mão dele, a sua mulher e os seus filhos, sendo o Senhor misericordioso com ele, e tirando-o, deixaram-no fora da cidade. Assim os tiraram de lá. Um deles disse: foge, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum desta planície. Foge para lá para o monte, para que não morras. Mas Ló respondeu: assim não, meu senhor. O teu servo tem achado favor aos teus olhos e tens-me mostrado grande misericórdia, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para os montes, porque este mal poderá apanhar-me e morrerei. Aqui perto há uma cidade para a qual posso fugir, é uma cidade pequena. Permite-me que eu fuja para lá. Ela não é pequena, e salvarei a minha vida. E ele respondeu: também te atenderei a esse respeito, e não destruirei a cidade que acabas de falar. Apressa-te, foge para lá, porque nada poderei fazer enquanto não chegares lá. Por isso aquela cidade foi chamada Zoar. O sol já tinha nascido sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, da sua parte, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda a planície, todos os moradores da cidade e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Abraão, levantando-se de madrugada, e foi ao lugar onde havia permanecido em pé diante do Senhor, quando ele intercedeu, e contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que da terra subia fumaça como de uma fornalha. Aconteceu que, quando Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao devastar as cidades onde Ló havia habitado. Ló subiu vindo de Zoar e foi habitar nos montes. As suas 2 filhas foram com ele. Como temia habitar em Zoar, ele e as suas 2 filhas foram habitar numa caverna. Então a primogênita disse à mais nova: olha, o nosso pai já está velho, e não há homem nessa terra para nos possuir, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho para o nosso pai beber, e deitemo-nos com ele para que conservemos a descendência do nosso pai. Assim deram vinho para o pai beber naquela noite. A primogênita entrou, deitou-se com o pai, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite eu me deitei com meu pai. Vamos dar-lhe vinho para beber também esta noite. Depois entra e deita-te com ele, para que conservemos a descendência do nosso pai. Então tornaram a dar vinho para o pai beber também naquela noite. A mais nova levantou-se, deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Assim as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, a quem chamou Moabe, e este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova deu à luz um filho, a quem chamou Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Até aqui. Então, nesta passagem, nós temos uma das narrativas mais famosas da Bíblia, destruição de Sodoma e Gomorra. Toda a criança conhece esta passagem, que tenha já ouvido a história, naturalmente. Ela marca por aquilo que ela representa. Agora, como é que ela se encaixa na narrativa da promessa que o autor está a construir, na narrativa que o autor está a construir em torno da promessa feita a Abraão? Como?
É o que nós vamos ver então de forma breve, não nos vamos aprofundar neste capítulo. Então Deus decide revelar a Abrão a sua intenção de trazer juízo a Sodoma, e Abrão fica preocupado com Ló e por isso vai interceder, coloca-se na presença de Deus, diante de Deus e intercede por Ló. Intercede diante de Deus pelos justos que possam morar naquela cidade. Então vai haver aqui um diálogo de oração, de negociação com Deus, em que ele primeiro começa por perguntar a Deus, Deus disse morarem 50 pessoas justas. Deus diz que poupa. E vai reduzindo o número até chegar a 10. E aqui Moisés, o autor de Gênesis, está a apresentar-nos Abraão como, por um lado, um profeta que conhece os desígnios de Deus, porque Deus revelou os seus desígnios. Deus disse, vamos revelar a Abrão aquilo que estamos para fazer, porque Abrão tinha este relacionamento de intimidade com Deus. Então temos um ministério profético em Abraão, ao mesmo tempo temos um ministério sacerdotal. Qual é o papel do sacerdote? Representar em intercessão diante de Deus o seu povo. Então Abraão aqui vai interceder pelo seu povo. O autor aqui quer nos mostrar a intimidade de Abraão com Deus no seu ministério profético e sacerdotal. Duas coisas que apontam naturalmente para Cristo. E aqui Abraão estava a cumprir uma das promessas que Deus lhe deu, que ele seria bênção para outros. Ele está a ser bênção por meio da sua intercessão. No entanto, nesta negociação com Deus, chegando aos 10, o que nós vamos perceber é que o pecado em Sodoma e Gomorra era tal que nem 10 se aproveitavam. Não havia 10 justos. No entanto, por causa da intercessão de Ló, e o texto deixa isso muito claro, por causa da oração de Ló, Ló é poupado. Deus enviou 2 anjos à cidade de Sodoma para salvar Ló e sua família. Ló, e agora vejam aqui o paralelismo porque isto é extremamente importante. Ló vai reagir da mesma forma que Abraão reagiu quando viu os anjos e o Senhor. Foi ter com eles, demonstrou reverência a eles e recebeu-os na sua casa com hospitalidade. E uma hospitalidade tal que diante da ameaça dos homens de Sodoma que queriam violar os anjos, Ló vai fazer uma oferta infeliz para ser leal à sua hospitalidade. Ele vai oferecer as suas filhas para elas serem violadas por aqueles homens. Mas felizmente aqueles homens vão rejeitar essa oferta. E este comportamento dos homens de Sodoma só reflete a perversidade, a perversão e o pecado daquela cidade de Sodoma. Agora, Ló recusa-se a fazer isto. Ló recusa-se a entregar os anjos. E os homens ficam chateados, ficam irados, querem se levantar contra Ló, querem arrombar a porta. Os anjos intervêm e salvam Ló, provocando uma cegueira naqueles homens. Dentro de casa, os anjos vão falar com Ló e vão dizer, olha, Deus vai destruir esta cidade. Fala aos teus familiares, junta todos e sai daqui. Ló vai falar com os seus genros riem dele. E depois, o próprio Ló vai demonstrar relutância face à urgência. Ló vai se demorar, diz-nos o texto. Mas por causa da intercessão de Abraão, e isto é extremamente importante, por causa da intercessão de Abraão, o que é que vai acontecer? Os anjos vão pegar pela mão de Ló e vão arrancá-lo dali. E o autor de Gênesis faz questão de dizer que isso é uma ação misericordiosa de Deus. Isto é graça soberana de Deus, que pega pela mão e arranca para fora, fruto da intercessão do seu povo. A mulher de Ló acaba por olhar para trás, coisa que os anjos tinham dito para não fazer. E ela transforma-se numa estátua de sal. Porquê? Porque ela está a ser condenada junto de Sodoma, porque o seu coração, afinal, demonstrou mais lealdade a Sodoma do que a obediência daquilo que foi pedido a ela. Ela era uma sodomita de coração. A narrativa dos versículos 27 a 29 do capítulo 19 vão voltar a atenção brevemente para Abraão. Vão lembrar a intercessão de Abraão. Então esta é uma parte-chave desta narrativa. E o último episódio que nós temos de Ló é triste e é vergonhoso. As suas 2 filhas, numa ação de desespero, sem descendência, querem dar descendência à sua família, embriagam o pai, deitam-se com ele e têm 2 filhos que vão dar origem a 2 povos vizinhos que vão dar muitas dores de cabeça a Israel, Moab e os Amonitas. Então, nesta narrativa, nós temos um paralelo muito semelhante com outra narrativa de juízo, o dilúvio. Em ambos, Deus decide trazer juízo e condenação face à perversidade humana, face ao pecado. E da mesma forma que lá atrás Deus salvou um homem e a sua família, aqui Deus quer resgatar
Um homem e a sua família, Ló e a sua família. Ambas as narrativas também vão terminar com vergonha junto das famílias daqueles que foram resgatados. Tanto Noé quanto Ló se embriagaram. E os filhos de ambos se aproveitaram desse embriagamento, de forma diferente, mas aproveitaram-se. Um paralelo muito forte, muito vincado aqui entre as duas narrativas. E depois esse paralelo vai ser pegado mais à frente no Novo Testamento. Então, tal como a narrativa do dilúvio torna-se um paradigma de juízo e de condenação sobre o pecado e a maldade, também a narrativa da destruição de Sodoma e Gomorra tornam-se um paradigma de destruição sobre o pecado e a maldade. Pedro vai falar assim, o apóstolo Pedro: também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com a sua família, mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E, reduzindo as cinzas e as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, fazendo delas exemplo para aqueles que vivem na maldade. Então, as duas narrativas são paralelas e servem como um exemplo para aqueles que estão no caminho do pecado, para aqueles que vivem longe de Deus, para aqueles que vivem uma vida de costas voltadas para Deus, dizendo: há juízo, há condenação e vai chegar. Então esta narrativa é um lembrete de que à medida que o reino de Deus avança, através de um homem, prometendo uma nação, prometendo uma descendência, à medida que o reino de Deus avança, o que é que acontece? O reino das trevas recua. Deus faz uma aliança a um povo, e um povo que vive totalmente oposto à aliança que é feita com um outro povo, o povo de Abraão, vem juízo sobre Sodoma e Gomorra. Os israelitas, depois de terem saído do Egito, iriam entrar na terra de Canaã, destruir aqueles povos, destruir a perversidade. Porquê? Porque a perversidade daqueles povos tinham atingido o limite. Porque Deus disse lá atrás a Abraão: olha, o povo, a tua descendência, vai ficar 400 anos cativa debaixo de outro, que no caso é do Egito. Porquê? Até os povos de Canaã atingirem o limite da sua perversidade. Porque depois então é a hora do povo hebreu, o povo judeu, entrar em Canaã e trazer juízo de Deus sobre aquelas nações pecadoras. Então, vejam este paralelismo aqui, este contraste. O cumprimento da promessa de uma terra para Israel é simultaneamente a aplicação do juízo sobre as nações cananeias. Ou seja, sempre que o reino de Deus avança, o reino das trevas recua. Sempre que o reino de Deus se faz sentir, ele tem repercussões destrutivas de juízo e condenação no reino das trevas. Sempre. Onde a luz chega, a escuridão, o que é que acontece com a escuridão? Desaparece. A chegada do Filho de Deus e este mundo, a concretização da obra dele na cruz, a sua ressurreição, foram um golpe fatal no reino das trevas, em Satanás. O príncipe deste mundo foi o golpe fatal do pecado e da morte de Satanás. A luz veio, as trevas recuam. A segunda vinda de Cristo, por um lado, é a consumação do reino de Deus e o alcance do desejo, do anseio dos filhos de Deus de que Jesus volte, mas ao mesmo tempo é também o terror de todos aqueles que não seguem a Deus. E é a consumação da destruição final sobre as trevas. O crescimento da nossa fé é o recuo da nossa incredulidade. Quando a nossa fé cresce, a nossa incredulidade. O crescimento da esperança é o recuo do nosso desespero, do medo, da angústia, da ansiedade nas nossas vidas. O crescimento em amor é o recuo da indiferença para com Deus e para com o próximo. O crescimento da nossa paixão, do nosso fervor espiritual para com Deus é o recuo da nossa mornidão espiritual. O crescimento de mais de Deus em nós é a diminuição de nós na nossa vida e mais de Deus em nós. O crescimento de mais do poder do Espírito de Deus na nossa vida é a capacitação para causar mais estragos contra as portas do inferno. O crescimento em maior dedicação e serviço e amor intencional na vida da igreja local é o recuo da falta de unidade e da falta de poder da igreja na cidade. O crescimento em mais evangelismo é o recuo da escravatura de Satanás a almas que estão presas a ele. Onde Deus e as coisas de Deus crescem, o mal desaparece. Por isso é que a nossa vitória contra a desesperança, contra a angústia, contra a tristeza, contra o pecado, a nossa vitória contra a cobardia, a nossa vitória contra a indiferença, ela é vencida não no exercício direto contra essas coisas, mas no exercício daquilo que é o contrário a essas coisas.
É vivendo as coisas do reino que nós fazemos recuar as coisas das trevas. Tudo de bom que Deus faz em ti, através de ti, é a condenação do mal presente em ti e à tua volta. Quando Deus age e se levanta, só resta a escuridão recuar. Então este texto sublinha também ainda para nós o papel vital da intercessão de Abraão, para que Ló fosse poupado. Ló teve de ser arrancado à força, e isso foi uma ação misericordiosa da parte de Deus, fruto da intercessão de Abraão. A oração de Abraão foi o meio, foi o instrumento para cumprir o desígnio de Deus de resgatar Ló. Abraão colocou-se diante da presença de Deus e intercedeu por Ló. E este papel sacerdotal aponta para quem? Para Jesus. Estão a ver? Não é sobre Abraão, é sobre Jesus, que intercede em favor do seu povo. Um povo que tantas vezes se deixa seduzir por Satanás, que se deixa acobardar pelo medo, que se deixa vencer pela vergonha, que mergulha em pecados e incoerências. Tal como Pedro, que foi peneirado por Satanás, não caiu como Judas caiu, porque Jesus intercedeu por ele. Nós, como filhos de Deus, vamos perseverar até ao fim, porque Jesus intercede pelos seus. E por isso, ainda que nós nos afastemos, ainda que nós caiamos no pecado, ainda caiamos na indiferença, ainda que possamos cometer um grande pecado ou cair na mornidão espiritual, sabem o que é que acontece? Pela graça e pela misericórdia de Deus, fruto da intercessão de Jesus, Deus vai até nós e arranca-nos desse lugar. Pode ser mais cedo, pode ser mais tarde, mas Deus vai e arranca-nos desse lugar. Isso é graça, isso é misericórdia. Nós não somos tanto Abraão, nós somos mais Ló do que Abraão. Nós somos mais Ló do que Abraão. Nós somos mais aqueles que precisam de oração do que aqueles que oram. Que Deus nos livre é de sermos como a mulher de Ló, com o coração cativo a Sodoma, cativo a este mundo, cativo ao pecado, não nascidos de novo. Porque senão só nos espera a condenação. Agora, embora a realidade seja de sermos tantas vezes mais carentes de oração do que sermos de facto intercessores, porque nós somos carentes de oração, simultaneamente este texto convida-nos a nós, por termos o Espírito de Jesus, por sermos um reflexo daquilo que Jesus é, por sermos seguidores de Cristo, por sermos cristãos, somos chamados neste texto a interceder por todos os pródigos. Por todos os pródigos. E agora vejam, Ló é um pródigo, porque Ló vai ser caracterizado, e vejam, parece-me incoerência, Ló vai ser caracterizado pelo apóstolo Pedro como sendo justo, que vivia aflito pela conduta dos habitantes de Sodoma. Só que este texto mostra-nos que Ló, mesmo sendo justo, fez concessões ao mundo. O filho pródigo da parábola de Jesus fez concessões aos seus desejos de viver nos prazeres que o dinheiro do pai da herança lhe podia dar. Mas ele deixou de ser filho? Não deixou de ser filho. Não deixou de ser filho. Todo o verdadeiro filho de Deus volta à casa do Pai. Todo o verdadeiro filho de Deus volta à casa do Pai. Sempre. Porque ninguém arranca as ovelhas das mãos de Jesus. E tal como Deus usou as orações de Abraão para resgatar Ló, Deus quer usar as tuas orações, as minhas orações, para resgatar todos os pródigos. Os teus filhos, os teus netos, os teus amigos, os irmãos que tu viste crescer na igreja. Deus quer usar as tuas orações, por isso persevera na oração. Ora pela tua filha, ora pelo teu filho, ora pelos teus netos, ora pelos teus irmãos, pelos teus amigos. Ora, porque Deus vai usar a tua oração para resgatar os pródigos. Cristo intercede por mim, por ti. Isto é maravilhoso para que cada vez que nós cairmos e nos afastar dele, nós possamos voltar. E da mesma forma, nós somos chamados a desempenhar esse papel de oração e intercessão, tal como Jesus, pelos pródigos. Para aqueles que saíram da casa do Pai, para que voltem. E vamos fechar com um triste episódio, mais um de Noé. O grande profeta, o grande sacerdote, não é Cristo. E é este que este texto nos vai mostrar. Capítulo 20. É mais curto. Diz assim, Abraão partiu dali para a terra do Negueb e foi habitar entre Cádiz e Sur. Depois disso viveu algum tempo em Gerar.
Como Abraão tinha dito a respeito de Sara, sua mulher, é minha irmã. Abimeleque, rei de Gerar, mandou trazê-la e a tomou. Porém, de noite, Deus veio a Abimeleque em sonhos e disse-lhe: estás para morrer por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque, que ainda não se havia aproximado dela, perguntou: Senhor, matarás também uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela mesmo disse: ele é meu irmão. Procedi na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos. Ao que Deus lhe respondeu em sonhos: bem sei que procedeste na sinceridade do teu coração. E também eu te impedi de pecar contra mim. Vejam a graça de Deus. Por isso não te permiti tocá-la. Portanto, devolve agora a mulher a seu marido, porque ele é profeta e intercederá por ti. E conservarás a vida. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os teus. Abimeleque levantou-se de manhã cedo e, chamando todos os seus servos, falou-lhe todas estas palavras. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe perguntou: que foi que nos fizeste? Em que é que eu pequei contra ti para trazer sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? O que me fizeste não se faz. E Abimeleque perguntou ainda a Abraão: com que intenção fizeste isto? Abraão respondeu: eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar e me matarão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha mulher, filha do meu pai, mas não da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: assim mostrarás o teu amor por mim. Em todo o lugar onde nós formos, diz sobre mim: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e deu-os a Abraão. E devolveu-lhe Sara, sua mulher, e disse-lhe: a minha terra está diante de ti, mora onde te agradares. E disse a Sara: entrego o teu irmão 1000 moedas de prata, como reparação da tua honra, diante de todos os que estão contigo. Estás restaurada diante de todos. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor tinha fechado totalmente o ventre de todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Este episódio é semelhante a um anterior que vimos na vida de Abraão. Lembram-se? Da última vez. Uma reincidência no mesmo pecado em que Abraão mente acerca da identidade de Sara a fim de proteger a sua vida, porque tinha medo. Pronto, e ela devia ser muito bonita para com 100 anos os reis a desejarem ainda, não é? Então ele tinha medo que se afirmasse ser marido dela, que o matassem. Então ele vai: olha, diz que és minha irmã. E o rei estava para tomá-la. Com o faraó no Egito isso aconteceu. Aqui Deus interveio e impediu que ele se deitasse com ela. Porque aqui nós temos um contraste importante. Se do outro lado nós temos uma nação pecadora, perversa, aqui nós temos uma nação que teme a Deus. Tanto que o rei Abimeleque vai argumentar com Deus: será que vais destruir uma nação inteira? Lembram-se com Sodoma e Gomorra? Que foi toda destruída. Deus aqui está a dizer: será que tu vais destruir uma nação inteira, inocente? E Deus vai dizer: não, não vou destruir. Não havia pecado ali, como havia em Sodoma e Gomorra. Então Deus tinha feito grandes promessas a Abraão. Abraão tinha demonstrado grande obediência. E agora reparem, também há aqui um paralelo extremamente interessante. É que a primeira queda neste pecado aqui aconteceu exatamente lá depois do capítulo 12, quando Deus disse: sai da tua terra, deixa a tua parentela, vai para o lugar onde eu mostrar, porque eu vou fazer de ti isto, colocando as promessas diante de Abraão. Abraão, numa grande ação de fé, por todo o sacrifício que implicava, obedeceu. E depois, pumba, pecado grave, gravíssimo. E aqui, depois de Deus, mais uma vez, ter revelado a Abraão, de ter ratificado a sua aliança, de ter dado ainda mais promessas, de Abraão ter tido um papel essencial aqui para salvar a vida de Ló. Um homem de fé, um homem de intercessão, um homem de oração. Logo a seguir, outra vez. Tal e qual, um espelho. Só que Deus, a despeito dos erros de Abraão, para proteger tanto a Abraão como a Sara, Ele intervém, revela-se a Abimeleque, impede que eles consumam o relacionamento e depois devolve a mulher a Abraão, dá pastagens para Abraão dar para os seus animais e dá-lhes riquezas, e Abraão enriquece ali. Então, apesar das falhas de Abraão, Deus cumpre as suas promessas, porque não tem a ver com Abraão. Tem a ver com uma história, a história da redenção. Já tínhamos visto como Abraão e Sara demonstraram incredulidade ao rirem, ok? Quando tinha sido prometido o nascimento de um filho.
E agora temos a reincidência num pecado grave, que podia ter consequências gravíssimas. Não teve porque Deus em graça interveio. Apesar de tudo, Abraão é chamado amigo de Deus e a própria Sara aparece lá na lista das heroínas da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 11, diz assim: pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então não se riu. Então, apesar das dúvidas, no fim do dia, Abraão e Sara consideraram fiel aquele que fez a promessa. Da última vez nós sublinhámos exatamente este aspecto e agora volto a afirmar porque o texto traz. Nós afirmamos aquilo que o texto traz, mesmo que sejam coisas repetidas 50 vezes. Deus faz avançar o seu reino apesar de nós. Apesar de nós. Faz coisas boas acontecer através de nós, mas também faz coisas boas acontecer apesar de nós. Apesar das nossas incoerências, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados e apesar das nossas reincidências. E este texto é de particular conforto para aqueles de nós que lutam com pecados de reincidência. Tal como Abraão e Sara, a nossa fé, eu sei que isto pode parecer engraçado, mas isto é uma ilustração que depois podem levar. A nossa fé é como um bom queijo suíço. Ela tem buracos. A nossa fé tem buracos. Mas ela não deixa de ser boa. Porque é a fé que Deus nos deu. Porque a nossa fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela pode muito nos seus efeitos. Não por causa da qualidade da nossa fé, mas por causa do objeto da nossa fé, daquele em quem nós depositamos a fé. É por causa de Jesus. Então não é o quanto eu confio, mas é em quem eu confio. É em Jesus Cristo. E esse é o ponto. Por isso é que aquele pai que tem o filho doente vai ter com Jesus e diz: Jesus, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus cura. Há fé. Onde houver fé de um tamanho de um grão de mostarda. Porque Jesus não é aquele que quebra a cana que já está quebrada, nem é aquele que apaga a chama que fumega. Ou seja, não tem a ver com o nosso exercício. Vejam, nem o nosso arrependimento é bom. É todo esburacado. A nossa fé é esburacada. É Cristo e sempre Cristo. Porque não é pelas obras. Vejam, o exercício da fé não é algo que nós fazemos para dar a Deus a fim de Deus nos dar alguma coisa. A salvação é por Cristo. A fé é simplesmente umas mãos estendidas, tremidas, sujas, pecadoras, que se estendem e que recebem aquilo que Deus dá. É o garfo que espeta e traz à boca. Não há mérito nenhum no mendigo que estende as mãos. O mérito está todo naquele que dá a esmola. As promessas de Deus têm em quem o sim e o amém? Em nós? Na nossa fé? Na qualidade do nosso arrependimento? Não. Tem em Cristo o sim e o amém. Não é no nosso desempenho, não é no tamanho da nossa esperança, no tamanho da nossa fé, no tamanho do nosso amor. As promessas de Deus, o seu Espírito em nós, os dons que Ele nos dá, a misericórdia dEle para conosco, a sua alegria em nós, a sua paz derramada nos nossos corações, a sabedoria e o discernimento espiritual, o poder, a cura, a ousadia do Espírito, o fervor, o arrependimento, é tudo por causa, por meio e para a glória de Jesus. Sempre. Começa nele e termina nele. Ele é o autor e o consumador. É o alfa e é o ômega. Agora, isto não é uma chamada a tu te encostares. Não é uma chamada a eu me encostar. Haja aquele que faz tudo, vou me encostar. Não, não é uma chamada a nós nos encostarmos. Pelo contrário, é uma exortação a nós sairmos do lugar das nossas reincidências. Porque finalmente entendemos que é por Cristo. É um chamado, uma exortação a sairmos da nossa mornidão, a sair do teu pecado, da tua inconstância, da culpa, da ansiedade, da vergonha, da preguiça, do isolamento, da insensatez, da covardia. Então, a exortação é: avança. Avança para a vida para a qual Deus te chama. Avança hoje, avança agora. Sabe que há misericórdia para ti do tamanho da eternidade em Jesus. Há misericórdia do tamanho da eternidade. Há nova oportunidade em Jesus, sempre. Há nova oportunidade em Jesus para ti nesta manhã. Há um hoje que põe para trás o passado. Há o abraço do Pai. Há uma nova visitação do Espírito Santo para a tua vida. Há um renovo no fervor. Há um reacender da tua vocação como pai, como esposa, como marido, como mãe.
Nos teus ministérios há um reacender da tua vocação e da tua unção. Há uma estrada de santidade. É tempo de voltar a construir aquilo que ficou num caos. É tempo de avançar apesar das quedas, apesar do que ficou para trás. Lembra-te de onde caíste, diz o profeta. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te. E volta para o trilho. Esta é a chamada de Deus para nós. Vamos orar. Obrigado, Jesus, porque em Ti há um agora e há um futuro. Há um passado que fica sepultado em Ti e que é ressignificado no poder daquilo que Tu tens prometido para nós e na nossa identidade em Ti. Há oportunidade, Jesus, de casamentos serem restaurados de uma forma definitiva em Ti, de relacionamentos entre pais e filhos. Há oportunidade de voltar àquele lugar da inocência diante da Tua presença, com aquela sede, aquela fome, aquele fervor, aquela paixão pela Tua presença. Há uma nova oportunidade de ser, mais uma vez, mergulhado e batizado no Espírito para o exercício do Teu ministério. Há a oportunidade de voltar a trazer os dons. Há uma oportunidade de voltar ao caminho da santidade. Jesus, obrigado porque contigo, apesar das nossas incoerências, ainda que tenhamos uma fé que é pequena, que é frágil, que é inconsistente, que é inconstante, que gostaríamos que fosse sempre maior e melhor do que é, Tu pegas nela porque és Tu, Jesus, e Tu a fazes florescer. Jesus, faz a nossa igreja florescer, Jesus. Temos visto a ação, como já foi orado aqui nesta manhã, temos visto a ação do Teu Espírito na nossa comunidade. Temos visto pessoas, Senhor, que se têm comprometido seriamente com a vida da igreja, com as pessoas, com a orgânica, com a vida de oração, com o estudo da palavra em casa, com o estudo da palavra formal. Temos visto pais, homens, maridos a abrirem as suas Bíblias em casa. Jesus, temos visto pessoas se levantarem para ser batizadas ao fim de tantos anos. É a vida do Teu Espírito em nós. E é tudo apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, apesar das fraquezas da liderança, dos pastores, dos diáconos, daqueles que ensinam, é apesar de nós. Mas é para a Tua glória e a Tua glória fica muito evidente nesse lugar de fraqueza. Por isso pedimos-te, venha a nós uma vez mais, com mais poder, com mais glória, com mais unção, Senhor Jesus, com mais operação de vida, com mais salvação. Venha a nós, porque é o Teu reino. Ajuda-nos a orar por todos os pródigos, Jesus. Oramos neste momento por todos aqueles que estão longe, por todos os filhos e filhas dos nossos irmãos aqui nesta manhã, que estão longe, que se afastaram. Jesus, e eles choram, Senhor, por não verem os seus filhos aqui com eles nesta manhã. Jesus, suplicamos-te, vai e arranca-os do lugar onde eles estão. Arranca-os no nome de Jesus e traz-os para a casa do Pai novamente. Opera, Espírito Santo, opera em graça e misericórdia, Jesus. Oramos pelos pródigos. Senhor Jesus, obrigado, porque Tu fazes avançar o Teu reino. Obrigado, porque vamos ter, pelo menos para já, 3 pessoas que se querem batizar. Isso é o Teu reino a avançar. Jesus, obrigado. Mas queremos muito mais do que isso. Queremos mais, Senhor Jesus. Queremos mais. Jesus, usa-nos nesta grande história que não é sobre nós, que é sobre Ti, que é por causa de Ti e que é para Ti, a Cristo Jesus, o Rei dos Reis, aquele que vem para reinar para todo o sempre. Pedimos isto. E Jesus neste momento também ainda quer orar, quer interceder diante de Ti, por todos aqueles que estão mornos aqui nesta manhã, para aqueles que não sentem mais a Tua presença, que se têm desleixado na sua vida de oração, na sua vida de leitura da palavra, por aqueles que têm permitido pecado consciente na sua vida, que baixaram os braços de lutar contra o pecado. Jesus, trá-los de volta, embora ainda estejam aqui, na nossa presença, na nossa companhia, na igreja, tira-os desse lugar de mornidão.
Dá-lhes quebrantamento. Dá-lhes uma porção do Teu Espírito Santo. Eles já têm o Teu Espírito, Senhor. Mas que o Teu Espírito se acenda diante deles, Senhor. No meio do coração deles. Que eles sintam um calor do Teu Espírito. Eles sintam a doçura do Teu Espírito. Para que não queiram mais as coisas do mundo. Para que não queiram mais tudo aquilo que os tem tirado desse lugar. Em nome de Jesus, faz isto nesta manhã. Faz isto durante esta semana. Usa o que for preciso, mas faz. Oh Deus, precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Jesus. Pedimos isto para a Tua glória uma vez mais. No nome de Jesus. Amém.